Professor? Amanda, já estamos ao vivo aqui. Ah, ok. Ok. Nós... Bom. E não sei se está indo lá para o grupo, né? Estou tentando, pelo menos coloquei para Não transmitir. estava aparecendo nada lá. Né? Boa noite a todos. Entrei lá. Ok. Eu coloquei também para passar. Boa noite a todos. Nós estamos transmitindo aqui pelo canal, né? Antiguidade Paradigmas. E, na verdade, estou tentando transmitir também lá para o nosso grupo, né? O nosso grupo do Facebook, mas aparentemente não está indo. Né? Deixa eu ver se está aqui, né? Aparentemente eu não estou vendo. Eu não sei para onde ele está transmitindo. De repente está transmitindo lá para a minha conta mesmo. E eu não. Ver aqui. Ah, sim, não. Está transmitindo para a minha conta. Não está transmitindo para o grupo. Acabei de ver aqui. Está ao vivo lá na. Então nós estamos transmitindo lá para a minha conta, na verdade. Tá. Bom, boa noite a todos. Aqui nós estamos aqui, né? Mais uma vez aqui. Boa noite, Marco Correia. Boa noite a todos. Vamos aguardar mais um pouco a chegada aí do. Né? Né? E vamos né? E vamos aguardar mais um pouquinho para a gente dar início aqui, né? Essa palestra, né? Essa mesa redonda, né? Então, só mais aguardar mais alguns instantes. Nós, na verdade, estamos tendo dificuldade de fazer, né? Essa dificuldade de fazer aí, né? as nossas lives, né? Então uma série de problemas, né? Mas agora nós vamos começar, vamos retomar isso agora, né? E trazer aí cursos, né? Também trazer pelo menos esse período, sobretudo a gente que está na UF, a gente está trabalhando ainda, vai trabalhar janeiro, fevereiro direto, né? A minha ideia, eu não consegui fazer isso durante esse período, mas a minha ideia é justamente a gente, na verdade, produzir cursos aí, né, em janeiro, cursos gratuitos, né? Alguns pagos pelo Quemitismo, até porque o projeto Quemitismo Brasil, ele é importante que todos os cursos que eu e a Amanda fazemos, né? A gente faz a gente dá uma parte, né, quer dizer, reverte para o projeto Quemitismo Brasil, né? Então, essa é a nossa ideia, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Esperando o pessoal chegar mais um pouquinho, e nós então vamos, né? Nós já podemos começar aqui. Bom, estou eu aqui, professor Júlio Gralha, já me conhecem, né? Muitos de vocês já me conhecem, e a professora Amanda, né? Mestranda, lá do NEA, lá da UERJ, né? E nós vamos falar um pouco dessa questão do quemetismo. A Aline, que é a gestora do projeto Quemitismo Brasil, ela não está se sentindo muito bem, né? Então eu vou falar um pouco do projeto, né? E e falar um pouco do projeto, que na verdade, né, começou com a Aline, né, e com o Pablo também, que a ideia é justamente de estudar, né, quer dizer, congregar aí as várias vertentes do quemetismo
né? De um modo assim acadêmico, né? De estudo, no modo para apresentar as pessoas, né? Marco Correia, obrigado, Marcos. Então, essa é a nossa ideia, né? E hoje, na verdade, a ideia é justamente falar um pouco desse o que é esse quemetismo, né? O projeto é estudar as práticas religiosas egípcias antigas, né? Que hoje são vistas como quemetismo. E a gente vai falar um pouquinho dessas práticas, né? Okay? Então, essa é a ideia, tá bom? Bom, estamos com 40 membros, com 40 pessoas, está chegando mais gente, e a gente vamos dar início então aqui, né? Nós estamos com 5 minutos e 58 segundos, ok? Então na verdade eu estou transmitindo, achei que estava transmitindo para o nosso grupo, não, estou transmitindo para o meu Facebook mesmo, então está aparecendo lá também, né? Nós estamos ao vivo lá no na minha conta do Facebook, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente, né? Você quer falar alguma coisa, Amanda, em relação ao quemetismo? Agora. Não, depois eu faço as considerações, mesmo porque até boa noite a todos, agradecemos aí a presença de todos os inscritos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, professor Júlio Gralha, pelo convite de participar dessa mesa redonda, hoje, no dia 1º, né, de dezembro, quarta-feira. Fico muito agradecida com a presença de todos vocês, e eu vou realmente passar a palavra para o professor Júlio, tá? Porque ele, Aline Camargo, eles são especialistas nessa área, então eles é que vão nos explicar e nos orientar melhor, porque existem realmente muitas dúvidas, as pessoas até entram em contato comigo fazendo várias perguntas, mas como não é a minha linha de pesquisa e como eu não pesquiso, não trabalho com esta temática em específico, eu estou como uma colaboradora do grupo, agora através dos cursos, né? Mas eu vou deixar a palavra para o especialista, que é o professor Júlio. A Aline hoje não pôde comparecer, infelizmente. Bom, gente, então, todos nós somos pesquisadores aqui. Bom, na verdade, vamos entender uma questão, né, com relação aí a as práticas reconstrucionistas, vamos dizer assim, né? Esse óculos está meio torto aqui. As práticas reconstrucionistas, né? Bom, nessas práticas reconstrucionistas, elas surgem, né, a partir dos anos... Já tem tempo, mas a partir dos anos 60, 70, nós temos essas práticas reconstrucionistas através do que é chamado do neopaganismo. Então, vários grupos, né, vão na verdade, começar a estudar as antigas tradições, sejam elas celtas, vikings, gregas, romanas, egípcias, né, de outras sociedades, e vão tentar reproduzir isso, né? Então, isso, na verdade, é um movimento, aparentemente, lá pelos anos 60, 70, tem isso, né? Essa vertente. E, a partir dos anos 80, esse movimento teve uma característica diferenciada, né? A partir dos anos 80, esse movimento, o que ele faz? Ele se especializa. Então, na verdade, o que acontece é que aqueles que vão trabalhar com reconstrucionismo helênico, né, eles vão fazer o quê? Eles vão estudar, eles vão para os cursos de graduação, para os mestrados, para os doutorados, eles vão estudar a religião grega, as práticas gregas, como elas precisam, né, como tem que ser, né, como eram feitas naquele momento, e vão tentar reproduzir isso da forma mais fidedigna possível. Isso vai acontecer também com o Egito. Tá? Essas reconstruções, inicialmente lá no século XIX, elas estão sendo realizadas, né,
pelas, pelas sociedades secretas, de modo geral, né? As sociedades secretas é que estão tomando isso. Então, existe uma série de adaptações dessas sociedades secretas que aparecem no século XIX. Então, Golden Dawn, Crowley, ritos maçônicos, Rosacruzes, eles vão adaptar. Eles não estão trazendo... o Crowley, ele é um dos que mais, e o Golden Dawn, são os que mais se aproximam aí das antigas práticas egípcias. Então, eles vão trazer isso, vão organizar isso, né, num formato que não necessariamente é do Egito faraônico, mas que vai ser utilizado. Bom, com o século XX, finalzinho do século XX, né, então nós temos aí a ideia que não é um esoterismo, é justamente trazer as antigas práticas e realizar como elas eram. Tá? Então, é o caso então do quemetismo. O quemetismo nada mais é do que, né, e lá no passado, através dos textos, né, das pesquisas arqueológicas, históricas, antropológicas, né, tentar recuperar todas as práticas mágico-religiosas e executar essas práticas mágico-religiosas. Então, conhecer os deuses, atributos dos deuses, as oferendas aos deuses, como os ritos deveriam ser feitos, como os ritos individuais deveriam ser feitos, como o ritual deveria ser feito no templo, né? Então, essas são, essa é uma característica, né, dessa visão, quer dizer, dessa visão que parte da ciência. Então, esses reconstrucionismos, eles são interessantes porque, primeiro, são religiões novas, entre aspas, que partem da ciência. Essas práticas religiosas, essas religiões novas, elas partem da ciência. Elas não partem de uma revelação, né? Eu sonhei com isso ou com aquilo. Não, não. Vamos ver lá nos textos antigos como é que era feito. Esse é um primeiro ponto muito interessante. Especificamente com relação ao Egito, né? Ao quemetismo, né? Além disso, ela é uma prática religiosa que não tem textos de revelação, né? Não há um livro canônico, não tem uma Bíblia, um Alcorão, não existe isso, né? É uma religião do culto. Então, essas práticas, assim, no Egito, os quemetistas vão trabalhar nessa linha, né? Então, essas práticas, na verdade, elas vão ser um conjunto de cultos, né? Para determinadas divindades, para uma série de divindades que tem uma série de atributos. E essa prática ela vai ser feita de duas formas, né? Uma é a prática da devoção, em que você, na verdade, faz as oferendas, invoca, suplica ao Deus, né? Ou a deusa, e a outra que você usa uma prática mágica, onde, ao contrário, você, na verdade, se utiliza dos atributos da divindade. Então, você não mais suplica a divindade, você utiliza o tributo da divindade e usa isso né, para as ações. Então, isso aí é o que a gente chama, né, são as vertentes aí do quemetismo, né, ou das práticas egípcias antigas, e que os quemetistas vão se utilizar. Não há uma unificação entre os quemetistas. Né? A primeira estrutura organizada, eu acho que, na verdade, no século XVIII, XIX, mesmo XX, já existiam essas práticas, mas elas não eram organizadas. Né? Vai aparecer nos anos 80, 88, né? Com a Tamara, na ortodoxia quemética, né? Kemetic Orthodoxy. Essa vai ser aí a primeira estrutura. Então, ela vai desenvolver uma estrutura, né? Ela vai fazer graduação na área de egiptologia, né? Ela vai se intitular como sendo uma faraó, né? E ela, então, vai liderar, tem uma série, tem os preceitos que vão ser desenvolvidos, né? E ela vai, então, a primeira organização quemética, vamos dizer assim, estruturada. Existem outras na Tchecoslováquia, na República Tcheca, né? Na República Tcheca, existem outros até aqui no Uruguai, no Brasil estão se organizando, em outros países, em países africanos, que vão se estruturar, né? Para, na verdade, estabelecer esse quemetismo. Né? Um dos problemas de se tentar estabelecer isso
não? É que se você faz, não? Se a ideia é trazer as antigas práticas, isso significa que essa antiga prática precisa ter o mínimo de ressignificação possível, não é? Quer dizer, as lacunas os quemetistas vão preencher, mas o mínimo, né? Tentar fazer o máximo possível. Olha, se na verdade eu preciso para uma determinada invocação a deusa Hathor e é necessário que seja um incenso de mirra, eu vou usar incenso de mirra. Mas naquela época não existia incenso palitinho de mirra. Como é que eles eram os incensos? Os incensos eram feitos, eram umas bolinhas que você jogava, era como se fosse um defumador, bolinhas, né, de resina com mirra em que você vai jogar numa espécie de incensário que tem carvão. Né? Então, eu tenho isso em casa? Não, não tenho isso em casa. Então, eu vou usar o incenso de tablete, eu vou usar o incenso de mirra, mas tentar sempre usar o mais próximo possível. Essa é a ideia. Tem grupos quemetistas que vão fazer exatamente. Eles vão, se na verdade é fazer com carvãozinho lá e jogar a bolinha, vai fazer o incenso de resina, com mirra, né, e vai produzir, vai, é, vai estudar como faz aquilo e vai exatamente fazer daquela forma. Tá? Só que nós não temos, nem todos têm essa condição de fazer isso. Então, nessa situação, então você vai. O que tem no mercado? Tem incenso de mirra? Tem. É palito? É. É tablete? É. Ou então são os cubinhos que você encontra muito em casa de produtos religiosos, né? Então é aquilo que eu vou usar para fazer as práticas, né? Fazer as práticas, né? No caso, por exemplo, em relação a Deus Hathor. Então é muito comum, quem tem interesse, você vai encontrar uma série, se você botar assim, Shrine, né? Altar, né? Shrine, que é Magic Shrine, vai aparecer um monte deles, né? Uma série né? de variações desses. Né? Boa noite, Alexandre, boa noite a todos que estão chegando aí, aos meus alunos, a todos que estão aí assistindo aí, né? essa live. Então, essa prática quemética, né, quer dizer, ela vai tentar o máximo possível ser lá do passado, vamos trazer, por isso por conta da arqueologia. Todas as informações eu vou tentar reproduzir os rituais. Né? O que acontece com alguns grupos queméticos é que eles fazem muita ressignificação com coisas que não, alguns grupos que não têm uma relação direta, né, com as questões egípcias, do ponto de vista, tá? Da prática egípcia. Tá? Vão fazer algumas ressignificações com o esoterismo, com outras práticas africanas que não têm uma relação muito clara com o quemetismo, né? E isso vai sendo produzido. Tá? Mas hoje, não só o quemetismo, que é a prática religiosa egípcia, né? Mágico-religiosa egípcia, assim como o reconstrucionismo helênico, não? Eles vêm crescendo, e outros, essa visão chamada neopagã, ela vem crescendo, para dar assim, né? Provavelmente aquela coisa, as religiões tradicionais não deram conta para essas pessoas, as práticas esotéricas, né, não foram suficientes, e então elas estão voltando lá, né, voltando lá para os primórdios, né, das antigas práticas, para trazer isso de volta. Então essa é uma característica. Né. O quemetismo, em algumas vertentes, ele vai ser estruturado de tal forma que o devoto, vamos dizer assim, ele fica meio que preso, né, a ter que fazer práticas no templo e tal. Bom, se a gente pensar bem e olhar, né, o Egito Antigo, fazer um estudo, nós vamos ver que a participação popular nos templos é mínima. Em alguns momentos eles podem fazer. Né? Boa parte da população não entrava nos templos. Né? Nos grandes festivais, sobretudo durante o período de Ramsés II, essa população não, vai entrar nos primeiros pátios desses templos. Não? E ali
fazer as suas oferendas né, ao Deus daquele tempo, provavelmente o Amon, quando a festa de Opet, né, que na verdade a festa passou recentemente, foi agora no período de setembro, né, setembro, outubro. Então, nesse período, né, você tinha, né, vários altares, vários lugares, uma sessão do templo já estava aberta, Ramsés II vai liberar isso um pouco mais. Né? Mas, de um modo geral, a participação popular nos templos é mínima. A participação dos festivais fora do templo. Né? Então, significa que o quemetismo ele é uma prática religiosa um tanto quanto individualista, privada, na verdade. Então, todas as casas têm lá seus altares, onde se faz as práticas nos dias, né, como tem que ser, as oferendas, as invocações, as práticas mágicas também. A população conhecia certas práticas mágicas, não dependia de sacerdotes para isso. Um ou outro sacerdote, lógico, entre aspas, tem mais poder, mas isso era uma coisa que a própria pessoa podia fazer. Então, hoje mesmo, assim, de um modo geral, né, muitos meditação é uma prática privada. Né? Não precisa de um líder espiritual para isso. Opa. Prática no sacerdote. Isso é importante. Né? Então, não tem um livro sagrado, não há necessidade de uma intercessão sacerdotal, né? Sobretudo para as práticas mais comuns, né? As oferendas, as práticas. Isso, na verdade, era passado nos festivais, né? Essas informações, as mitologias. E quando uma coisa mais sofisticada, aí sim ia se consultar, né, os sacerdotes nas situações. Okay? Então, essa é uma característica, né, de uma religião, né, bastante individual. Uma outra característica também, nós estamos falando de um quemetismo, né, que ele ele é um quemetismo que está tratando, vamos dizer assim, de uma pleiade de deuses, ou seja, na verdade você tem aí uma visão politeísta. Né? Tá ruim a transmissão, gente? Alguém está vendo que as pessoas estão comentando alguma coisa aí? Ela agarrou um pouco, mas agora está normal. Está dando uma congelada às vezes, só que volta. Tá. Eu vou fazer, vocês. Vou dar uma desligada aqui numa outra. Ok. Ver se vai ficar um pouco mais rápido agora. Tá. Vamos ver se vai agora. Tá congelando, né? Vamos ver se ela vai. Melhorou agora? Atenção. Agora está normal. Qualquer congelamento eu falo aqui, porque tá bom? Tá. Agora está normal. Ficou normal agora, né? Tá Ficou. bom. Perfeito, então. Bom, então. Perfeito, então. Então vamos lá, onde continuar, né? Então essa visão, então esse quemetismo ele é o quê? Ele tem uma noção politeísta, né? Na verdade a visão das práticas mágico-religiosas egípcias, elas têm uma característica um pouco diferente, né, do politeísmo. Elas são enoteístas. O que quer dizer isso, na verdade? Você tem uma quantidade, né, tem um panteão divino e no momento do culto, essa divindade ele é única. Quando você está fazendo um culto para Horus, naquele momento ele é um Deus único. Né? Quando você está fazendo um culto para Isis, naquele momento a Isis é uma deusa única. Né? Então são deuses únicos instantâneos. Então a Índia também tem essas questões, vai pelo enoteísmo. Né? O Miller, quando ele estuda as religiões da Índia,
ele traz esse conceito para a religião egípcia no final do século XIX, né? E se aplica a isso. Então, a religião egípcia é meio que enoteísta nesse aspecto. Por isso que, na verdade, tem gente que vai fazer culto para Ísis, né? Culto para Hathor, né? E como se ela fosse uma deusa única naquele instante do culto, mas ela não é. Essa ideia de um Deus supremo, né, monolátrico, não é uma característica das práticas egípcias antigas, não? É uma monolatria. Mas alguns grupos queméticos vão adotar uma visão monolátrica, né? Quer dizer, né, eu vejo mais uma visão enoteísta, seria o mais correto em relação ao Egito Antigo. Tá? Mas professor, vocês podem perguntar, mas tem o período de Akhenaton, que é um período, né, mais voltado para o monoteísmo. Né? Então, os quemetistas que são ortodoxos, vamos dizer assim, né, não vão trabalhar muito com essa visão de Aton, né, que é uma coisa mais monolátrica ou mais para o monoteísmo. Né? E aí você tem um outro grupo de quemetistas que são os atonistas, né, que são aqueles que vão fazer o quê? Vão reproduzir o culto, vão tentar reproduzir os cultos a Aton. O que é muito difícil, porque a maior parte das práticas voltadas para Aton foram destruídas. Mas como Aton, a religião de Aton, né, a religião de Amarna, é uma religião muito mais simples, né, então a coisa fica um pouco mais tranquila de fazer. Por exemplo, a região de Amarna, todas as oferendas são feitas ao sol, à luz do sol. Né? Então você tem que fazer uma oferenda num santuário, num altar, né, que esteja iluminado pelo sol. Né? Então são sempre oferendas diurnas e ao ar livre, vamos dizer assim. Né? Mesmo quando você tem estelas de Aton em casa, né, que na verdade é uma estela com três, é o Akhenaton, a Nefertiti, o deus Aton, é sempre os três, essa tríade, né? O santuário tem que ter uma abertura no teto para que a luz do sol penetre e toque a estela, para você, ou toque as oferendas, tá? Né? Então você tem essa diferenciação, né? E é uma religião muito mais simples no aspecto de que maneira assim mais simples, né? Ela tem poucos dogmas, né? Então você faz o culto, até mesmo no rito funerário, né? A modificação é muito mais simples, tudo é muito mais simples. No momento que você morre, não tem que passar por pesar de coração, não tem que passar por nada tudo que a gente vê no rito funerário, né? Você morreu, é reintegrado ao Aton. O que vai acontecer, se você vai ser punido ou não, a gente não sabe, ninguém sabe, né? Isso é com o Aton é que vai resolver isso aí. Então, é uma religião muito mais simples nesse aspecto. Então, existem sim grupos, né? Eu não conheço, mas eu sei que eles existem, né? Grupos que são os praticantes de Aton. Né? Eu, na verdade, conheci um colega que ele era um artista, ele montou um templo exclusivamente para Aton, né? Aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Depois não tive mais contato com ele, mas ele tinha essa característica. Então você tem o quemetismo, que são as práticas mais religiosas egípcias, de um modo geral, e tem as práticas voltadas para o atonismo, que eles chamam, né, para o deus Aton. Ok? O Eduardo Campos, né, ele pergunta aqui, né, não há além do atonismo corrente que colocam Sete acima dos outros deuses em hierarquia? Né? Então, veja, isso vai depender muito do devoto, do praticante. Não? Por exemplo, tem pessoas que, na verdade, o seu santuário é para a deusa Hathor. Não falam em Ra, não falam em outra divindade, não tem problema, como era no Egito antigo. Né? As pessoas eram devotas de determinadas, é como se fossem os santos, né? A pessoa devota lá de São Jorge, Santo Antônio, então ela tem lá o altar, né? Ele tem o cofre, né? o santuário, né? Voltado para Hathor, e faz todos os cultos exclusivamente para Hathor. Né? Então, pode haver também em relação a Sete, né? O que não é nenhum problema. Isso o Sete é até uma boa colocação, porque normalmente o Sete é associado a coisas satânicas, aos demônios, e não tem, essa não é a relação de Sete. Né?
O 7, ele representa as forças caóticas da natureza. Ora, a natureza tem forças caóticas. Alguém precisa representar isso. O raio, o deserto que escaldante, que nos afeta, que nos faz mal, é, é o território de 7. Mas isso quer dizer que ele é mau? Não. É a natureza, existe essa natureza. Existe tempestade. Né? Nós vamos achar que toda tempestade é uma coisa demoníaca? Não, é uma questão da própria natureza. A natureza, e aí os egípcios vão colocar. Né? Não podemos também esquecer que 7 é aquele que protege a barca do sol, né, de Ra, nas 12 horas da noite, num Duarte, chamado num Duarte, às 12 horas da noite, contra a serpente Apepe, que tenta destruir o sol, que tenta impedir que o sol nasça outra vez. Ele que é o grande, grande guardião, ele que protege lá o deus Ra, para que ele possa surgir no horizonte mais uma vez, entendeu? Então essas divindades, elas são mal compreendidas. Por quê? Essa divindade? Porque ela tem uma característica caótica. Ao mesmo tempo, ela tem uma característica de guardiã de salvação, vamos dizer assim. Né? Os mitos não ajudam muito. No 7 é sempre malzinho no mito, quando aparece um mito sobre 7. Né? E a palavra 7, provavelmente, a reconstrução da palavra, né, de 7 pode ter passado para Satã e Satanás. Né? Esse caminho da palavra 7. E aí tendo essa característica. Mas, por exemplo, os faraós do norte, eles são grandes devotos de 7. Ramsés II, o pai dele, o Seti I, olha, Seti I, aquele de Seti, né? Ele é ligado, ele tem o nome do deus 7. Né? Então, existe sim, nessa sociedade, dentro do mundo do quemetismo, você pode ser devoto de qualquer divindade. Né? Quando você tem um quemetismo estruturado, como eu já comentei alguns, essas estruturações, elas meio que cerceiam um pouco certas liberdades por conta da estruturação da forma da organização quemética. Mas quando ela é livre, como eu estou colocando aqui, um quemetismo livre, você cultua o Deus que você quiser, né, baseado nas práticas antigas, nos dias, né, que você, né, achar que deve fazer, ou nos dias do calendário egípcio, né, e pronto. Você não está preso, né, a uma regra. Não, amanhã você tem que fazer esse negócio, mas isso não existe no mundo egípcio antigo. Isso existe para o sacerdote. Para o devoto, né, ele tem o seu santuário em casa, né, e faz da melhor maneira possível isso. Ele aprende com o sacerdote, aprende, entre aspas, nas ruas, nas diversas procissões, como fazer. E faz em casa o básico, né, ou às vezes mais que o básico. Ok? Então, né, essa é uma característica que é importante colocar em relação aí às diversas visões queméticas, ok? Porque quando você tenta organizar, hierarquizar, estruturar muito, aí você perde um pouco daquilo que as práticas mágico-religiosas egípcias possuem, que é justamente uma percepção de um culto privado. Tá? Como é que as sociedades secretas fazem isso? Por exemplo, algumas das sociedades secretas, como a Rosa Cruz, né, e outras, não somente a Rosa Cruz, a eubiose, eles fazem o quê? Você faz todas as suas práticas em casa, você constrói seu santuário em casa. Essa é mais ou menos a ideia, né, dessa visão que é metida das práticas antigas, né, nesse sentido. Deixa eu só responder essa. Deixa eu. Tem uma outra questão aqui. Obrigado, tá ok? Bom, na perspectiva armaniana, não era necessário a aceitação de Atom para que uma pessoa fosse qualificada a ir para o Duarte? Como ganhar essa qualificação, né, hoje em dia? Então, veja, vamos lá, é necessária a aceitação de Atom. Como é? Veja, isso aí é uma situação complexa, né? Como é que a Tom vai aceitar você? Né? Quais são os caminhos? Né? Quer dizer, ele vai aparecer para você? Ele vai. Né? Como é que isso vai se processar? Na verdade, isso é um ritual que, na verdade, um sacerdote, né, ele vai, na verdade, vamos dizer assim, representar a divindade. Tá? Na verdade, veja,
essa questão de a divindade aceitar você é algo que a gente é muito, vamos dizer assim, complexo de a gente captar, né? Quando eu faço né, um culto lá, vamos dizer assim, né, para São Jorge, né, sendo uma vela para São Jorge, participar da procissão São Jorge me aceitou ou não me aceitou? Como é que eu vou ter essa questão? Percebe? É parecido. Então, isso é uma coisa que eu acho que não se deve se preocupar. O que se deve se preocupar o egípcio, ele vai se preocupar aqui, em fazer a prática para a divindade. Porque ele estabelece o quê? Egrégora. Tá? Estabelece a egrégora. E aí sim, quando isso se estabelece, você vai passar por uma experiência pessoal, uma vivência, né? Que é mais ou menos o que se imagina, uma vivência em que você vai dizer assim, não, Atom me aceitou, Sete me aceitou, Ator me aceitou. Ok? Essa seria uma parte como se fazer as coisas, né? A outra parte não tem muito jeito, na verdade, um sacerdote, né, como se estivesse ouvindo Atom e dizendo, não, Atom aceitou você, ok? Então, hoje, essa qualificação não há necessidade disso. Tá? Na verdade, eu acho que isso nem funcionava dessa forma. Tá? Faça as práticas rituais como tem que ser, vai estabelecer a conexão, a egrégora, e pronto, você tem a conexão com um canal divino. Essa é a ideia. A resposta virá para você. É mais individualizado. Tá? Ok? Não sei se a Amanda queria comentar alguma coisa, Amanda? Já falei demais aqui. Então, não. É muito interessante terem mencionado esse aspecto, porque aí que entra, né? A minha pesquisa está relacionada também, porque, na realidade, essa pesquisa que eu estou desenvolvendo para a dissertação, que é sobre as práticas mágicas na Grécia Antiga do V século. Então, por exemplo, nós temos lâminas de chumbo, né, os catadas, nós temos lâminas, eu precisei traduzir algumas, e existem evocações ao deus Sete. Só que, né, dentro desse contexto de prática de magia de catadas, em Atenas do V século, ele está relacionado realmente à questão do caos, da desordem. Ele é um deus quitônico. Então, a representação dele é exatamente essa. Então, ele é evocado, né, nas inscrições que ficam na superfície da lâmina de chumbo como um deus que ele trabalha com forças malignas, porque a prática em si é uma prática maligna. Né? Então, se você vai destruir o inimigo, afundar ele, colocar ele embaixo da terra, imobilizar, congelar, eu evoco divindades como Hécate, Perséfone, e o Sete, ele é bastante mencionado, inclusive até mesmo pelos teóricos, né, pelos especialistas, principalmente o doutor David Jordan, professora Maria Regina e outros pesquisadores trazem o Sete como essa força maligna voltada para a destruição do outro. Então, para prejudicar o outro, eu evoco o Sete, escrevo o nome dele, faço minha evocação na lâmina de chumbo para prejudicar mesmo o meu inimigo, congelar, paralisar ou levá-lo ele à morte. Ou eu tiro ele do caminho ou eu levo à morte. Então, mas na realidade, o que você está passando, essa informação, é muito importante que as pessoas tenham essa informação, que no Antigo Egito, no imaginário religioso desta sociedade que viveu há 4.000 anos atrás, onde assim, porque a gente fala Egito Antigo, gente, o Egito Antigo não é um grande blocão, tipo, tudo misturado e sempre da mesma forma, não. Existiram períodos, existe a divisão cronológica. Dentro do que
nós chamamos Egito. Existem várias cidades, e aí cada cidade tinha o seu deus em determinada época para culto, então não podemos generalizar. Aí o que acontece? Em geral, tá? Em geral, no Antigo Egito, o que era o papel do faraó? Porque ser faraó é um cargo, né, professor? É um cargo político. A questão não está relacionada ao homem, não é uma questão pessoal. O Ramsés, o Ramsés ali, meu amigo. Não, gente, ser faraó era um cargo político. E o que acontecia, tá? Acontecia o seguinte: você tinha que ter a ordem, tinha que ter o equilíbrio em tudo. Então, como o professor colocou, o caos, ele era uma outra parte da ordem. Ele tinha que existir. Então, o caos era uma outra parte da ordem, o desequilíbrio parte do equilíbrio. Então, toda essa questão, né, que a Maat representava no imaginário religioso para os antigos egípcios era muito forte. E, inclusive, é muito interessante, porque até mesmo, né, eles desenhavam o que eles não queriam que acontecesse. Aí, né, eu estou até aqui com o livro dos mortos do meu lado, então existem aqui as divindades que elas estão com uma faca na mão para cortar exatamente a serpente lá no Duat. Mas elas não querem ser pegas pela serpente, né? Mas elas desenham uma divindade com uma faca na mão para ir cortar aquele mal, com medo de que aquele mal a atingisse. Isso era a desordem, mas a desordem é parte da ordem. O desequilíbrio era parte do equilíbrio. E estava tudo interligado no imaginário religioso, né, do povo. Você não pode desconectar o Sete, por exemplo, os poderes e as características do Sete, você não vai desconectá-las, por exemplo, da deusa Ísis, grande mãe, protetora, né? É interessante. Então, assim, é como na alquimia, né? O que está em cima, tudo que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima. Você tem que diluir para reconstruir. Então, o Ouroboros, por exemplo, ele representa esse eterno retorno. Por quê? Porque a Lua era parte do Sol e o Sol parte da Lua, o feminino parte do masculino e o masculino parte do feminino. Então, Sete, a gente pode dizer, né, professor? Não sei se você concorda comigo, mas podemos pensar, a partir das pesquisas, do que aponta a historiografia, de que essa força maligna que, né, colocam Sete como perverso, destruidor, que ele só evoca o mal, quer matar todo mundo, prejudicar todo mundo, não é bem assim, né? Não é bem assim. É exatamente o que a gente, né, a gente coloca, que a gente tem que ao contrário de algumas outras práticas religiosas, né, as situações caóticas, elas não necessariamente querem dizer ser situações demoníacas. Não, assim, elas são situações da natureza. E isso é uma prática das religiões, das práticas religiosas antigas, que são dualistas. É o caso do Egito. Né? O faraó, ele não destrói o mal, o caos, ele afasta o caos. É igual luz e trevas. Né? Quanto mais luz, menos trevas. Então você afasta, né? Você destrói as trevas? Não, porque o que são as trevas? A ausência da luz. Né? Se não tem luz, tem trevas. Então, essa é uma questão. Então, essa questão, né? Infelizmente, a gente vem de uma linha judaico-cristã, né? E a gente acaba fazendo essas associações quase que inconscientes. Né? Mas a gente tem que ter cuidado com essas situações. Né? E mesmo no mundo antigo, os gregos e tal, eles vão fazer essas associações, eles vão ter essas interpretações caóticas, como a Amanda colocou. Quer dizer, ele vai passar a ser uma divindade do mal.
né, em algumas situações. Não só ela, como outras que aparecem também. Okay? Então, isso é uma característica. Tá? Então, assim, o climatista, uma pergunta que poderia ser assim, mas o que os climatistas são, na verdade? Eles usam o quê? Eles são, dentro do conceito que nós temos hoje da egiptologia, os climatistas ele pode ser tratado por dois conceitos. Um, tá, que é os usos do passado, né? Que são conceitos trabalhados aí pelo professor Pedro Paulo Funari, pelo professor Gleison, né, o da Unicamp, professor Carlan lá da Federal de Alfenas, um grupo, né, que é justamente que como é que esse passado é usado pelas sociedades modernas e contemporâneas. Né? E a outra construção de conceitos recentes, por conta desse neopaganismo, né, e desse avanço do reconstrucionismo nos anos 80, sobretudo nos anos 90, o professor Eric Hornell, né, excelente egiptólogo, né, junto com o Ian Asseman também, né, ele lá da Basileia, né, ele vai, então, desenvolver em um dos livros dele, né, The Secret Lore of Egypt and Its Impact in the West, quer dizer, as moradas secretas do Egito e seu impacto, né, no Ocidente, ele vai fazer um trabalho todo voltado para o quê? Como que esse Egito é tomado, né, pelas sociedades secretas, pelos místicos esotéricos, né, desde o período lá greco-romano para cá. Né? E ele vai definir um conceito, dizendo que, na verdade, o Egito existe um conhecimento no Egito, que é uma tradição que ele chama de tradição esotérica, né? De uma tradição esotérica, né? Que e ele vai chamar isso, essa tradição esotérica, esse conhecimento espiritualista, esotérico, né, e tal, ele vai chamar de egiptosofia. Né? Então, nós trabalhamos hoje com dois conceitos, né, para trabalhar o quimitismo. O conceito de egiptosofia, quando você, na verdade, a egiptosofia, quando você realmente toma, né, as práticas egípcias antigas e traz elas para o presente, e o conceito de usos do passado, que é justamente também retomar essas práticas, mas usos do passado num campo mais amplo. Okay? Esse campo mais amplo, aí pode ser tanto no mundo grego, no mundo romano, né, no mundo celta, não importa. Né? Isso acontece. Dessas práticas reconstrucionistas, evidentemente a grega é mais organizada. Por quê? Uma grande quantidade de textos gregos sobreviveram até nós. Já o que complicado quando é em relação ao Egito. E muito mais complicado em relação aos celtas, aos vikings. Né? Então, essas são... Por isso que tem aquele devoto que é reconstrucionista, e aí eu enfatizo isso, que essas religiões, essas práticas de religiões, elas partem da ciência. Tá? É estranho dizer isso, né? Mas são práticas religiosas modernas, mágico-religiosas modernas, que partem da ciência, partem do estudo da arqueologia. Né? Muitos desses esquematistas, eles são doutores em egiptologia, são mestres, não? Eles estudam para trazer o mais próximo. Não? Eles não sonham com as coisas. Né? O reconstrucionismo grego também não. Eles não ficam sonhando que o Zeus fez isso, aquilo, que a Afrodite, etc. Não. Isso tudo parte da ciência, parte do que a arqueologia trouxe até agora. Esse é um dado interessante para essas práticas religiosas, que elas não são práticas religiosas reveladas. Tá? Percebe a diferença? Uma coisa, né? Maomé teve a revelação lá, um outro líder espiritual teve a revelação, outro... Não houve revelação aqui. Houve assim, a revelação de, poxa, algo me tocou, um exemplo, né? Estou sendo tocado pelos deuses do Egito, sei lá, estou sentindo alguma coisa aqui. Eu vou estudar para praticar. Então, tem que fazer uma separação do esoterismo com o quemetismo. Existe uma confusão muito grande, uma mistura desses aspectos, né? Então, alguns grupos misturam essas visões esotéricas, né? Que são o quê? Vamos trazer mais um conceito. São ressignificações. As ressignificações elas vão acontecer no quemetismo, no reconstrucionismo helênico, né? Sim, porque nós não trazemos 100%. Né? Primeiro que nós não estamos lá, estamos a 5.000 anos de distância no tempo. Então a gente não vai fazer exatamente como eles faziam.
O mais próximo que a gente não vai conseguir 100%. A gente vai precisar estruturar alguma coisa. E aí entra uma ressignificação. Nós vamos precisar dar um significado, ressignificar, né, para que a coisa ande. Aí sim, você pode ter uma revelação nesse aspecto, uma intuição, né? E é o que acontece, né, em muitas dessas pessoas que se envolvem com essas práticas, né? Então, assim, professor, nós estamos falando de ciência ou de religião? Nós estamos falando das duas coisas, porque elas são complementares. Elas não são, nesse aspecto, elas não são mutuamente exclusivas, elas são complementares. Usando um outro conceito do professor Eric Hornung, né, em um outro livro que ele coloca, né, dessa visão que nós temos que tentar entender essas práticas com ciência e práticas mágico-religiosas como algo baseado numa teoria da complementariedade. São complementares, elas não se excluem, né? Às vezes elas vão convergir, às vezes elas vão divergir. Então, dentro nas ciências humanas, o Eric Hornung vai tratar desse aspecto, né? Então, por isso que não é difícil você encontrar né? Eu não vou citar aqui nomes, assim, né? Mas uma série de pesquisadores egiptólogos estrangeiros, né? Que tem ligação quemética, que na verdade tem o seu santuário quemético em casa, né? Que faz seu culto, né? Ou que está ligado a isso. Isso, uma coisa não inviabiliza a outra. Por quê? Essa é uma prática religiosa que parte da ciência, né? Isso é uma coisa, não sei se vocês já pensaram, né, já tiveram, chegaram a essa percepção, né? Quer dizer, então, de novo, reconstrucionismo grego e etimetismo, se eles não partem da academia, não partem de estudos da arqueologia, da antropologia, da história e tal, né, eles não são fidedignos. Falta a base, né? Falta a base nesse aspecto. Ok? Você queria colocar alguma coisa, Amanda, em relação aí Então, até mesmo por conta dos nossos cursos, né? Principalmente o que vai iniciar agora na sexta, que é um curso que vai acontecer em parceria com o Grupo Quemetismo, muitas pessoas entram em contato comigo com a seguinte dúvida: mas eu vou estudar egípcio médio, eu vou estudar egípcio clássico, hieróglifo, do jeito que todos do jeito que as pessoas colocam assim, com a convenção egiptológica, colocando e em tudo. Bem, aí tem essa questão, tem a seguinte questão. Exatamente como o professor Júlio pontuou, tá? Eu vou retificar a fala dele. Nós estamos a 5.000 anos de distância da sociedade egípcia que falava egípcio no Reino Médio, egípcio clássico, que era o falado ao longo do Reino Médio, Médio Império. Qual a informação que chega para nós? Bem, a informação é passada por egiptólogos que estudaram com professores que eram egiptólogos. Inclusive, o próprio professor Júlio Gralha é egiptólogo e tem o seu livro publicado, esse livro Deuses, Faraós e o Poder, onde existem várias passagens e hieróglifos, traduções e transliterações. Então, aí como que eu posso colocar? A informação que chega para nós é que há convenção egiptológica, mas não significa que você vai colocar e em tudo. Por quê? Porque tanto o professor Júlio, os professores que trabalham ministrando aulas de língua egípcia, escrita egípcia sagrada, primeiro, eu não vi, até hoje na minha trajetória acadêmica, de 8 anos para cá que eu estudo e faço curso, nenhum professor que ensinasse sem a convenção egiptológica, que deixasse a convenção de lado. Segundo,
nós, pesquisadores, vamos basear o nosso conhecimento no conhecimento acadêmico que nos foi passado pelos especialistas. Eles passam, inclusive, fonética, não só você escrever, mas sim como você deve falar, como você deve transliterar e traduzir, como você deve escrever. Então, existem várias letras do alfabeto egípcio que denotam particularidades, porque elas demonstram um valor fonético diferenciado. Então, não é colocar e i em tudo. Até mesmo, vai fazer 2 anos que eu trabalho com aula, eu sou professora também de egípcio, eu passo o conhecimento que me foi passado ao longo desses 8 anos. E não é convenção egiptológica só. Você tem o valor fonético, várias formas de se pronunciar a letra H, por exemplo, as várias grafias da letra H. Então, nós não estávamos lá, né, professor? 5.000 anos atrás é um pouco complicado. E se, tá? Por exemplo, nós que somos da área, estamos sempre fazendo cursos com especialistas, aprendemos com eles, e eles aprenderam com seus professores, que também aprenderam com especialistas. Eu acho que a gente não está tão por fora assim, né, professor? A gente está ensinando do jeito que nos foi orientado. Então, essa questão de colocar e em tudo, assim, eu desconheço, porque nenhum curso que eu fiz, os professores ensinavam a fazer isso. Coloca i, em tudo e está tudo certo. Não, tem várias letras do alfabeto que elas representam várias particularidades e fonéticas distintas. Então, nós não estávamos lá, né, para saber o que restou da informação é o que os professores buscaram aprender com os seus professores também. E aí nós fazemos assim, né, da melhor forma, mas não podemos mencionar, não podemos ter esse reducionismo. Você vai fazer um curso de egípcio médio para colocar e i em tudo. Professor Júlio também estudou egípcio, né, professor? O seu professor provavelmente foi o professor Ciro Flammarion, não é verdade? Sim. Professor Ciro, né? Exatamente. Então, é aquela coisa, né? Então, o que acontece? O problema é que os egípcios eles não marcavam muito bem as vogais, né? Então, as vogais elas vão ser, graças a Champollion, que vai fazer uma associação do copta com a escrita egípcia, ele vai, então, a gente vai conseguir gerar, né, a sonoridade, né, de alguma coisa, né, vamos dizer assim, de alguma palavra. Então, quando a gente tem a palavra, por exemplo, Amon, Deus Amon, né, isso em hieróglifo, ele é uma letra IMN, não tem vogal. Você não consegue falar Imen, falar Imene, não sabe, a gente não sabe qual é o som, né? Então, a partir do copta, os egípcios, o Champollion e outros seguiram essa linha, vão conseguir pronunciar, porque o copta é uma língua que existe hoje, ainda existe. Ela era uma língua, uma escrita, uma língua que aparece em 200 a.C., mais ou menos, mas ela está carregada de elementos egípcios autênticos. Então, né, mas você vai encontrar a gente que fala Amém, Amon e Amun, não é? Você vai encontrar essas variações. Isso é uma coisa que não se preocupa muito, né? Mas isso é importante quando você vai fazer uma invocação. Sim, isso é verdade. Quando você, na verdade, veja que a língua egípcia, o que é? Medju Necher, né? Quer dizer, uma escrita divina. Então, e ela é palavra de poder, né? Elas são palavras de poder, são mantras. Então, quanto mais você entoa, fala esses mantras, essas invocações na língua egípcia da maneira correta, provavelmente
a conexão com a egrégora ela é mais intensa, né? Isso é uma possibilidade, né? Então, infelizmente, a gente não sabe corretamente, a gente, né, sabe o mais próximo, mas seria bom, né? A gente não tem como fazer um teletransporte no egípcio e assim, mostrar para a gente, olha, como é que fala isso aqui? Ele vai dizer blá blá blá, ali, blá blá blá, Seria né? bom, né? Seria bom, mas a gente não tem isso, né? Não tem como É. fazer, não tem como essa situação, tá? Mas ela, não. Então, quando você, na verdade, trabalha com um idioma, né, sobretudo os magistas, aí, os esotéricos, né, eles vão tentar. Na verdade, se um ritual é em latim, eles vão fazer em latim. Se é, na verdade, em grego, a ideia é que se faça em grego. Porque para mexer com essas energias, né, que estão adormecidas e tal, essa é a ideia. É ter a palavra de poder. Então, a palavra sempre foi vista como um poder. Né? E no Egito também não era outra. Então, no quemetismo, as invocações têm poder. Né? Quando você faz as oferendas, precisa fazer as invocações. Mas quase ninguém sabe fazer uma invocação na língua egípcia. Né? Ou trazer uma ligação, algo desse tipo. Existem livros publicados, né, que você tem lá já invocações e preces, né, traduzidas, mas na língua, mas em hieróglifo, né, que você pode então repetir isso numa língua como era. Né? Deve dar um efeito forte? Provavelmente, né? Eu acho que sim. Eu vou contar aqui uma situação que aconteceu comigo, né? Em dado momento, me solicitaram, isso há muito tempo atrás, já tem uns 20 anos, isso mais ou menos, que eu fizesse, né, um grupo do Wicca, né, me pediu que eu fizesse um ritual de prosperidade com base no Egito Antigo, invocando as divindades do Egito Antigo. Então, eu peguei todos né, as preces que eu tinha na língua egípcia, né, da maneira como eram. Né, preparei tudo exatamente como era feito naquela época, né, e segui a marca, né, a prática da invocação e da devoção. Não era uma prática mágica, era uma prática de invocação e devoção às divindades para trazer prosperidade. Então fiz isso, né, eram umas 40 pessoas, sei lá, 50 pessoas, né, e todas repetiam aquilo que eu estava fazendo. Aquilo deu um efeito avassalador, né? Foi algo assim, né, avassalador e assustador. Opa, né? Ao mesmo tempo. A lâmpada está até piscando aqui, ó. Então, mostrando que aquilo tem um impacto, né, muito forte, funciona de alguma maneira muito forte, né? Então, assim, é aquela coisa. Os crematistas trabalham com isso, trazem essas energias, mas há que se ter cuidado também, né? Porque se você pede, vem. Né? O que eu entendi até o momento quando eu desses estudos, né, é que se você faz a invocação, a coisa vem, tá? E é isso que tomando por base essas linhas da visões quemetistas, tá? Então, tomando por base, veja que eu estou fazendo, olha o que eu estou fazendo. Eu estou indo lá no ritual egípcio antigo e dizendo como, na verdade, né, na arqueologia, na história, né, trazendo essas palavras de poder para o presente, para dizer como é que eles faziam e que isso gerava algum estado alterado de consciência. E eu presenciei isso no estado alterado de consciência. Ah, professor, explica isso. Ah, não sei explicar. Né? Agora estou vendo um estado alterado de iluminação aqui. É. Tá, okay? Tá invocando então, quem? Tá evocando quem aí, professor? Tem alguém aí aqui ó. Tá Fui falar nessas quem coisas. aí? Fui falar nessas coisas aqui, essa lâmpada aqui não está desligada. É. Deixa eu pegar outra lâmpada aqui. Vou botar essa aqui mais perto de mim, que aí eu fico. Ainda dá para me enxergar aqui. Né? Bom, então, agora não quer desligar. Pode desligar. Então esse ponto, nós já estamos com 1 hora, né? Então, a ideia é mostrar um pouco de como essa visão que é médica ela funciona, né? Como nós temos aí vários grupos, né? Que é uma prática individual, privada, então não precisa você ser instruído, não precisa você passar por exemplo, não,
Você tem que ser iniciado para fazer a prática, não, isso é coisa de esoterismo, não tem essa coisa. Eu estou tomando por base aquilo que eu encontro nos textos egípcios antigos, né? Então você faz aquela prática. Se você quer evoluir dentro dessas práticas mágicas, aí sim, né? Aí o contato, você vai entrar para uma escola sacerdotal, que vão ser conhecidas no século VII a.C., século VI, século V, como chamadas escolas de mistérios, né? Antes não era, as pessoas comuns não podiam ter acesso. Aí, a partir do século VII, VI, as pessoas comuns passam a ter acesso. E essas informações nós sabemos por quê? Os gregos estiveram lá e relataram que eles tiveram acesso a isso. Se não fossem eles, a gente não saberia disso, né? E aí tiveram essa situação, ok? Tiveram esse contato, esse desenvolvimento com as práticas religiosas e mágicas, né? O que eu entendo, quando eu falo assim, estabelece a egrégora, né? O que eu quero dizer quando eu estabelecer a egrégora é um conceito de que você estabelece a conexão, né? Então, os hermetistas vão estabelecer, a partir dessas práticas, eles vão estabelecer uma conexão baseado naquilo que a gente está vendo aqui dos textos antigos, como seria e como os egípcios faziam. Os egípcios narram essa conexão de alguma forma. E essas conexões, elas continuam, né? É uma prática nova, né? Quer dizer, nova, assim, estruturalmente nova, mas é uma prática que já é feita há muito tempo e de forma secreta, né? As pessoas não falavam muito nisso. Agora que elas estão comentando mais isso, e apareceu o quemetismo. Por isso que quemetismo, egiptologia e uso do passado, né? Esse quemetismo tem que ter por base a egiptologia, e tem por base na egiptologia um conceito que é para vários campos da história, que é os usos do passado, ok? Rodrigo Alves está perguntando sobre presença. Não tem, não. Eu não fiz a listagem de presença, não. Tá ok, Rodrigo? Tá? Bom, tem duas perguntas aqui. Vamos ver essa primeira pergunta. Como os egípcios enxergavam as outras religiões de sua época? Tá? Você quer responder essa, Amanda? Como os egípcios enxergavam as outras religiões? Quer fazer um comentário sobre essa? Como os egípcios enxergavam as outras religiões de sua época? Bom, até mesmo foi interessante você tocar nesse assunto, né, dos gregos, exatamente porque Heródoto, ele narra toda essa questão de escola de mistério e prática pelas viagens dele, né, ao Egito. Bem, os egípcios, todos sabemos, eles eram politeístas. Agora, como eles enxergavam a religião dos outros povos, essa afirmação eu não encontrei ainda através da historiografia, tá? Com essa base de documentação que eu trabalho, não tem essa afirmação. Existe sim, tá? Afirmação de especialistas, assim como o historiador Heródoto e outros, né? O Parker, o Garland, a Geraldine Harris Pint, o Robert Christie Hittner, que os egípcios, eles, por manter um contato, né, pela questão do contato, a partir do comércio com outros povos, esses outros povos sofreram as influências da religião dos antigos egípcios. Então, eles assimilam algumas características. Os gregos, por exemplo, assim, eu acho que o que há mais destaque, até mesmo no livro 2 da história do Heródoto, que é onde ele fala sobre Egito e Grécia, várias passagens, o Heródoto ele vai apontar isso. Os gregos foram influenciados. Agora, como os egípcios pensavam sobre a religião de outros povos, para mim é um pouco difícil, porque eu não tenho essa base historiográfica para fazer essa afirmação. Eles, pelo que nós estudamos e pesquisamos, vão sofrendo também influências dos contatos, porque, na realidade, o Mediterrâneo, né, o Mediterrâneo antigo, e todas as cidades ao redor, que eram banhadas pelo mar Mediterrâneo,
por uma necessidade financeira de se conectarem por questões de porto, de mercadoria, de venda de produtos, de troca de produtos, os egípcios começam a conviver com outros povos e outros povos que viviam em regiões banhadas pelo Mediterrâneo também passam a conviver com os egípcios e sofrem essa influência. Agora, o que eu percebo a partir dos relatos historiográficos é que muito mais outras sociedades foram influenciadas pela antiga religião egípcia do que o contrário, do que os antigos egípcios se deixaram influenciar, por exemplo, pelos deuses da Grécia. Me parece que é muito mais ao contrário. As cidades banhadas pelo Mediterrâneo, que estavam em conexão, em contato com o Egito, elas vão apresentando ao longo do passado da história, né, ao longo dos milênios, elas vão apresentar em seu comportamento, em seus hábitos cotidianos, que se deixaram influenciar pelo tempo que elas tiveram que passar no Egito por essa questão mesmo financeira, de troca de mercadoria, tá? Pelos portos. O que a gente tem que pensar que a parte mercantil era muito forte. E o mar Mediterrâneo, ele é uma espécie de ponte que conecta todas essas regiões ali do Mediterrâneo. Então, Grécia teve contato com o Egito, Cária, Chipre, Fenícia, Flígia, Trácia. E aí você, ao pesquisar, né, sobre a religião dessas outras sociedades, você aponta e, peraí, aqui ele foi influenciado pelos egípcios, a Trácia também foi aqui. Agora, não percebo isso ao contrário. Não percebo que os egípcios se deixaram influenciar pela religião dos trácios, por exemplo, que é algo, assim, é muito difícil você encontrar material sobre isso. É a minha pesquisa, eu sei, porque eu tenho essa dificuldade, porque eu falo de Trácia. Então, por isso, é difícil a gente afirmar que eles, como eles enxergavam, se eu percebo através da historiografia que eles é que influenciavam e não ao contrário. Para mim, do que está aqui apontado, eu vou dizer, eles eram politeístas, ponto. Agora, o que ele achava dos gregos? Se os gregos é que beberam do Egito, se os trácios beberam da Grécia e beberam do Egito, porque as outras vão vir depois, influenciadas pelos cultos, práticas. Eu não sei se o professor concorda comigo ou discorda. Pode falar aí, professor. Não. Não, concordo sim. Na verdade, assim, é mais fácil você encontrar certas culturas, né, se egipcianizando, utilizando as práticas, né, egípcias. Mas você encontra alguns elementos, algumas divindades, né, que elas são da por exemplo, da Palestina. Tem algumas divindades que aparentemente elas são da parte da África, mas mais ao sul, da região do Sudão para baixo, tá? Então existem algumas contribuições, mas é pouco nesse aspecto. Agora, como é que os egípcios enxergavam as outras religiões? Realmente a gente não tem os textos egípcios não tratam muito disso. Na verdade, é como se não fizesse muita diferença para os egípcios. Os egípcios não vão condenar, não vão ter aparentemente, a omissão ela coloca, a meu entender, uma visão de, assim, tudo bem, você tem seu Deus, nós temos o nosso aqui e pronto. Você pode cultuar, não tem nenhum problema, né? Normalmente, funcionários de Estado, que eram estrangeiros e iam trabalhar no Egito, porque nós temos aí informações de altos funcionários do Estado que são da Palestina, que vieram, né, de regiões da Palestina, semitas, né, e tal, e aparentemente
mantiveram e às vezes não mantiveram a sua prática religiosa. Então, lógico que o Egito vai dizer, ele pode pensar que a prática dele religiosa é mais importante. Entretanto, ele não clarifica isso nos textos, né? Ele não usa palavras preconceituosas contra as outras práticas religiosas. Eu nunca vi isso, tá? Ele faz assim que é meu inimigo, né? O palestino é meu inimigo, mas ele não diz assim que a religião da Palestina tem que ser destruída, que ela é meu inimigo. Não tem essa coisa, né? Então isso é uma coisa que a gente não encontra. Isso é uma pergunta, fica difícil até para a gente responder, porque a Não gente há não tem base, referência, não há não há base, né? base. A gente Para tem a uma gente responder, inferência porque pela não há omissão. historiografia. Isso. A gente pela omissão. Já que eles não falam da religião, é porque não, tá bom, tchau. Não tem tanta importância para eles. Ok? Uma outra questão que apareceu aqui, assim, então, o egípcio falado hoje não se parece nem de longe com o egípcio do passado, né? Com certeza. O egípcio falado hoje é árabe, não tem qualquer relação, né, com, com a língua, quer dizer, em termo, tá? Em termos. Até porque quando os árabes chegam, né, eles vão ter contato com os coptas, por exemplo. Né? Então, é provável que alguma coisa tenha passado, mas não tem. Por exemplo, a gente tem a Península Ibérica, ela foi controlada pelos Islã, né, pelos muçulmanos e pelo mundo árabe durante 8 séculos. Então, a gente tem palavras, né, que têm uma origem árabe, né? Alfafa, né? Alface, esses são palavras de origem árabe, vamos dizer assim, que tem uma base árabe. Então isso pode ter acontecido. Entretanto, o egípcio falado de hoje não tem. O mais próximo da língua egípcia antiga é o copta, tá? É a língua copta. Essa é a mais próxima nesse aspecto, ok? Deixa eu ver. A Michelle, então é verdade, os egípcios foram os influenciadores, entendi certo? Então, os egípcios vão contribuir muito, mas há troca também, ok? Você vai ter essa troca. Agora, dentro das práticas religiosas, é mais fácil você ver outros povos absorverem, né, divindades egípcias, do que os egípcios absorverem de outros grupos. Tá? Lógico, isso vai acontecer a partir do terceiro século antes de Cristo. Você tem o período ptolomaico, né, e o período greco-romano, vai entrar fortemente no Egito, né, as divindades e os cultos helênicos, né, e cultos romanos. Muitos egípcios vão adotar esse culto e vão, na verdade, fazer um sincretismo disso tudo, ok? Então, isso vai acontecer. Mas antes disso, é mais difícil você encontrar, por exemplo, contribuições de outras práticas religiosas no Egito, tá? As primeiras contribuições, claramente, que a gente verifica são de origem grega, da Hélade, né? Quer dizer, das cidades-estados gregas. Né? E algumas da Palestina, algumas divindades. A deusa Anubis, por exemplo, tem uma divindade, esqueci o nome dela, entendeu? Não, há a atividade Astarté, que é uma divindade da Palestina, né? Ela vai ser incorporada ao panteão egípcio. Então isso a gente vai encontrar sim, ok? Mas assim, não é uma coisa, vamos dizer assim, no volume, né? O volume os egípcios pouco vão utilizar, ok? Professor, poderia indicar alguma bibliografia para os educadores trabalharem com os alunos do Fundamental 1 ou Fundamental 2? Olha, meu caro, difícil, né? Sim. Olha, hoje, na verdade, não sei se a Amanda, né? Assim, a gente trabalha com texto didático, né? Eu particularmente, assim, um dos livros que eu acho que mais ajuda, né, nas temáticas egípcias e tem uma preocupação muito grande com o mundo antigo foi aquela série Araribá da Moderna. Né? Eu trabalhei com eles uma época, produzi aí uma parte de história antiga sobre o Egito, sobre o mundo antigo, Roma. Então eles têm
uma preocupação muito grande. Então, a série Araribá, independente aquelas que estão no sebo agora ou não, porque tem muitas que, né, o ano vai mudando, né? Eu fiz, se não me engano, foi em 2014 ou 2015, se não me engano. Né? Mas elas são boas. A série Araribá, de modo geral, ela tem um cuidado muito bom nessa área do mundo antigo. Tá? Fora esses textos, isso é um problema que nós, pesquisadores, né, temos. Né? Infelizmente, eu até faço os trabalhos, né, no PIBID, de outras áreas, justamente trabalhos para a gente se conectar com o ensino fundamental, né, com a educação básica. Mas, infelizmente, a gente tem produzido pouco nessa questão da educação, né, básica, né, a partir de nós mesmos, quer dizer, nós enquanto egiptólogos, nós enquanto, né, isso fica muito a cargo aí dos livros didáticos que nos consultam, né, quando nós deveríamos produzir isso, né, de uma maneira mais comum, né? É uma falha nossa. Mas, por outro lado, quando essas editoras nos consultam, elas sabem exatamente o linguajar. Então, nós temos que nos adequar a uma linguagem, né, que muitas vezes um pesquisador não tem. Aí é bom ter uma editora como essa. Eu estou citando a Moderna porque foi aí que eu trabalhei, gostei muito do trabalho, de ter trabalhado com eles. Não é um trabalho fácil, porque você tem que adaptar, né, para o ensino fundamental, né, mas infelizmente eu não teria nenhuma bibliografia para te passar, a não ser essa, e a não ser, assim, existem uns textos, eu acho que agora, eu não participei da Bienal e tal, mas uns textos que trabalham justamente essa questão são textos muito iconográficos, né, que falam do Egito, que mostram como é que eles faziam as coisas, comiam, né, dão atividades, como fazer, por exemplo, um saiote egípcio, né. Esses livros, eles são relativamente fáceis de encontrar, né? Já foram mais fáceis, mas relativamente fáceis de encontrar, né, em grandes livrarias. Tá? Mas eu não teria aqui. Eu tenho alguns aqui em casa, tá? Até se você entrar em contato comigo, assim, posso até colocar depois na própria descrição da live, encontrar aqui, colocar algumas fontes para que vocês possam trabalhar o ensino fundamental, tá bom? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Eu estudo a simbologia da guerra no reino de Ramsés II e do Timés III. Considerar que o culto do templo onde era recrutados combatentes tem relação com a atividade evocada pelo faro em batalha, certo? Não entendi, desculpa, não entendi. Eu estudo a simbologia da guerra no reino de Ramsés II, tá? Timés III. Considerar que o culto do templo onde era recrutados combatentes tem relação com a divindade evocada pelo faraó em batalha, é certo? Veja só, vou dar um exemplo da Batalha de Kadesh. Né? O deus que está à frente com Ramsés II é Amon. Né? Mas as colunas, as 5 colunas, né? Se não me engano, 4 ou 5 colunas, elas têm nomes de divindades que não são, se não me engano, a coluna 7, tem uma coluna Horus, eu acho, mas tem nomes diferentes. Né? Eu não sei se isso aí é uma relação direta, tá? Até porque esses combatentes, né, eles são recrutados em diversas províncias. E essas diversas províncias têm suas, como até a Amanda tinha colocado, tem os seus deuses locais, unidades locais. Né? Então, dependendo do conflito, esse período de Ramsés II e do Timés III, Ramsés II, a imagem de Amon está muito forte nesses aspectos. Então, Amon está sempre à frente. Né? Então, e nem todos os templos são templos dedicados ao deus Amon. Né? Então, não sei se seria eu acho que seria uma ligação muito direta, assim, muita, assim, eu acho que não dá para ser tão direto assim, não. Você tem que, na verdade,
analisar que um grupo foi realmente, né, recrutado, mas é porque o período é um período de uma presença forte de Amon. Amon, nesse período, é um deus, ele está numa fase como um deus nacional, ok? Então, não sei se isso aí é muito, isso pode incorrer algum erro para você, tá? Quer falar alguma coisa nesse aspecto? Então, foi o Anderson que perguntou o livro para trabalhar com Fundamental 1 e 2? Não, foi o Rodrigo. Rodrigo Então, Alves. porque, assim, na realidade, o que seria ideal? Porque os livros, tá, a gente sabe, eles são básicos. E eles são muito, muito básicos quando chega na parte de história antiga, tá? E, então, a experiência que eu tive em uma escola que eu trabalhei com Fundamental 2 foi a seguinte: eles não gostam de história, tá? Então, para você trazer a história para eles, fazer com que eles sentem e prestem atenção na aula, já é, assim, bem complicado. Então, se a escola permitir que você leve o teu próprio material, seria interessante. Por que eu estou te falando isso? Porque você, para trabalhar com o livro didático que a escola te fornece, seja ele qual for, tá? O professor Júlio colocou aí uma editora, mas independente de qual editora for, vai trazer o Egito de uma forma assim, muito, muito básica. Egito, não só Egito, como Grécia, China, Índia, enfim. O ideal é que, para você ter aproveitamento, para eles gostarem da sua aula, para você conseguir que eles prestem atenção e se saiam bem até nas avaliações, nos testes, memorizem, você trazer algo de fora. Mas esse algo de fora, claro, primeiro tem que ser liberado pela escola. Onde eu dei aula, a escola liberava. Então, eu levava o meu material, tá? Levava o meu material. E esse livro aqui, olha, esse livro aqui, gente, tá? Esse livro aqui foi um sucesso para as crianças do Fundamental 2, que eu não dei aula no Fundamental 1 ainda, apesar de ser pedagoga, ainda não dei aula para os pequenininhos. Então, os adolescentes, crianças virando adolescentes e os adolescentes adoraram, porque ele é muito básico, gente, ele é muito básico, ó. Step Inside, divertido mundo antigo em 3D. Por quê? Porque, gente, você tem que dar uma aula lúdica. Não adianta você chegar lá, igual o professor Júlio, por que a gente não produz texto didático? Com uma linguagem lúdica, com muitas imagens, figurinhas, porque nós não podemos. Tá? Dentro da academia, a gente é cobrado escrever artigo acadêmico, com linguagem acadêmica, monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado, e isso tudo com linguagem mega ultra difícil, mega ultra acadêmica, que ninguém entende nada. Como é que você vai? E isso a gente tem que produzir. Somos obrigados a produzir. Então, a gente não tem nem tempo de produzir algo lúdico. Agora, se você quiser levar algo lúdico, olha, te indico esse aqui. Ele é, aqui, ó, 3D. Olha que maravilha. Eles amaram. Esse eu ganhei de presente, mas você acha ele na internet. Aqui, ó, ele é alto relevo, tá? Eles gostam assim. Não adianta você entrar lá com uma linguagem acadêmica, não adianta você ficar só blá, 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 responda o questionário, pega o livro, abre o livro, fecha o livro. Você tem que trazer eles para você. Se você puder levar o seu material próprio, com muitas imagens. Gente, as crianças gostam de imagem. Eles adoram ver imagem de múmia, eles adoram ver estátua. Levei todo o meu panteão de estátuas para eles. Levei todos esses livrinhos aqui que eu tenho bem basiquinhos. Olha, o livro do professor Ciro Flammarion, O Egito Antigo, é um livro pequenininho assim de bolso. De bolso. Ele vem com uma linguagem super fácil para você entender, apesar de que o professor Ciro foi um acadêmico, mas a linguagem é super fácil. Aí, naquele livrinho de bolso, você consegue pegar vários trechos dos capítulos e passar dentro de sala de aula. E eles vão entender, vão adorar. Agora, muita imagem, PowerPoint com imagem, texto menos, imagem mais. Né? Assim a minha orientação, porque livro didático vai ser assim muito básico que vai ter, e eles gostam mesmo disso, coisinha diferente, coisa que não tem na escola, e figurinha, né? Eles gostam muito de figurinha. E você consegue ensinar bem, eles conseguem saber bem quem foi quem governou aonde, qual é a coroa tal, por que coroa branca e vermelha, o cetro é esse, não aquele. Eu acho que, assim, foi um bom aproveitamento. Mas é aquilo, eu tive sorte, a escola liberou que eu levasse o meu próprio material, né? Aí vai depender da tua diretora, também aceitar, né, que você leve o material da sua casa. Quem está aqui agora?
Bom, o Sérgio está perguntando, Bes e Taurete eram deuses protetoras tanto no lar quanto das pessoas. Existia na crença egípcia entidades demoníacas ou maléficas ligadas a Isfet, no Novo Império? Então, só para dar. Bes, né, e a Taurete, para aqueles que não conhecem, né, o Bes é um anãozinho, é uma das poucas divindades, talvez a única, que é desenhada, pintada nos textos de frente, né, e não em perfil, né, naquele formato egípcio. E a Taurete, que é uma divindade que tem, ela é uma mistura aí de hipopótamo, né, com elementos crocodilo e tal. Tá? Essas duas divindades, elas são deuses protetores, né, Deus e deusa protetora, né, dos recém-nascidos e da infância, tá bom? É mais para o lado, eles protegem o quarto, o lar, mas mais o quarto. Era muito comum você ter uma divindade, um nicho nas casas. A gente em Deir Medina, que tem casa da Vila de Trabalhadores, algumas paredes ainda dá para ver um nicho, onde nesse nicho era colocado uma estátua do deus Bes, é um anãozinho, né? Ele não parece egípcio, é uma dessas divindades que é importada, provavelmente do sul da África, assim, da África subsaariana, né, vamos dizer assim, né? E ele tem uma faca na mão, né, para cortar o mal. Então, ele é para proteger a criança dos males, seja males visíveis e invisíveis, escorpião, serpente, né, e os males invisíveis. Né? A Taurete é da infância, né, os dois aparecem na questão do parto, na proteção do parto. Né? A Taurete, por que a Taurete tem esse lado no hipopótamo? Porque, por incrível que pareça, morre mais gente morrendo por ataque de hipopótamo do que crocodilo, porque o crocodilo não ataca você, ele se afasta de você. A mamãe hipopótamo, quando ela dá a cria, se você estiver passando de barco nas proximidades, ela ataca o barco. Então, por isso que ela protege muito a cria dela. Os egípcios, né, eles observam a natureza. Importante, quem quer ser egiptólogo tem que ver Animal Planet, essas coisas, entendeu? Tem que ver esses documentários de fauna e flora do Egito Antigo, porque há uma relação muito forte. Quem trabalha com o mundo antigo precisa conhecer a fauna e a flora da região que trabalha, para poder entender as práticas religiosas, ok? Então, vai lá, Animal Planet, lá dos animais, esses canais de animais. Trabalho com Índia. Opa, vou lá. Trabalho com Egito. É importante, tá bom? Agora sim, bom, existia na crença egípcia entidades demoníacas ou maléficas, né, ligadas a Isfet. Isfet, né, é o contrário da Maat. Né? Maat é a ordem, Isfet é o conceito de desordem, de caos. Né? Então, nesse aspecto, existem sim, mas elas não são nominadas, não. Isso a gente vê nos chamados, nos bumeranguezinhos de osso, né? Tem várias divindades sem nomes, que elas são divindades malignas do parto, né? E aí Bes e Taurete vão proteger contra essas divindades. Elas não têm nome, tá? Então, os nomes são muito simples. Mas uma divindade que é maligna, entre aspas, é a Apep, que é a serpente que tenta devorar, que tenta impedir que o sol nasça de novo. Ok? Ela estaria ligada a Isfet? Sim, porque ela causa desordem. Né? Sempre se diz assim para gente, mas não existem deuses, não existem espíritos malignos no Egito. Na egiptologia, isso é uma coisa. Não, existe sim. Por que existe? Se você tem atividades protetoras, elas vão proteger você de alguma coisa. Ninguém vai invocar ou falar de uma divindade protetora se não tem uma contrapartida maligna. Então, existe. Só que a gente não tem isso muito claro, ok? Os nomes muito claros. Até porque falar o nome dessas divindades é trazer essas divindades à próxima vida, né? Então, elas não aparecem nem com nome, só são desenhadas num hieróglifo muito, às vezes é um único hieróglifo, a gente nem entende o que é aquilo. Tá ok? Quer fazer algum comentário com relação a essa questão? Ou... Não, assim, a gente indica, né, caso também a pessoa tenha interesse e possa ter mais contato com essas divindades também através do livro dos mortos, né? O Runo Peret Enheru, né? Os capítulos da alma para sair à luz do dia. Que aí ele também vai ter maior contato com
especificidade com o papel, né, com a responsabilidade, a característica de cada divindade. Eu acho interessante também, né, quem puder ler, né, quem puder ter essa coletânea, né, de fórmulas funerárias e encantamentos, é importante também. Bom, com essa... poderia falar sobre como no Egito eles realmente honravam, valorizavam os sonhos. Veja, a gente encontra vários textos que vão tratar do sonho. Então, nós temos, por exemplo, o sonho do Tutmés IV, que ele não seria indicado para faraó e tal. E aí ele senta, né, lá na esfinge, perto da esfinge. Lá na esfinge, né, egípcia, tem uma estela, né, entre as patas, que é a estela do sonho do Tutmés IV. E ele diz que senta ao lado da esfinge e dorme, né? E aí a esfinge fala com ele, num sonho. Olha como eu estou toda, né, decaída. Aí cita vários nomes ligados ao culto solar, né? Se você me ajudar, se você me recuperar, eu vou te dar o trono do Egito, né? E assim ele fez, e assim ele se tornou faraó, o Tutmés IV, né? Então, na verdade, aconteceu esse sonho? Não sei, mas vamos partir do que aconteceu, né? Ou independente se aconteceu ou não, eles honravam o sonho. O sonho era uma forma, né, de contato com a divindade, de oráculo, desses contatos. A gente não encontra muitas referências, mas o sonho, com certeza, tem sim essas características, ok? Então, isso né, eu acho que é uma coisa que aparece, né? Nós vamos encontrar também a Hatshepsut, ela fala do sonho, né, que ela teve, o sonho que a mãe teve. Então, isso existe. Agora, as evidências chegaram para nós um pouco, né? Mas um dos contatos com a divindade é o sonho, tá bom? Gente, nós estamos com 1h37, ok? Estou deixando aqui, ó, a imagem aí do curso né, que vai acontecer aí no dia 7, que é o curso sobre hieróglifos, né? Dia Nós vamos 3. ter outros... Desculpa, dia 7, dia 3. Isso, okay? começa na sexta-feira. Começa na sexta-feira. Vamos anunciar um outro curso, né? Mas semana que vem eu vou fazer um outro anúncio de um outro curso também. Né? E esses cursos, na verdade, são cursos que têm um custo, né, em termos de custo, relativamente baixo, né? E na verdade, a ideia é que a renda disso tudo é para ajudar a gente aqui no projeto do Permitindo Brasil e outros projetos que nós temos, e para manutenção de site, manutenção, né, das estruturas do projeto, ok? Então, aqueles que tiverem, tem esse curso que é de hieróglifos, né, egípcio, que já, né, e, na verdade, acho que eu mandei né, no e-mail geral para quem estava inscrito e mando de novo essas informações, ok? Então, mais algumas... agradeço a todos aí, espero que tenha, né, sido útil, né, a ideia de explanar um pouco sobre o quimetismo, né, e trazer alguns elementos da história do Egito Antigo, ok? Amanda? Quero só comentar, pessoal, que é o seguinte, tá? Até como o professor Júlio acabou de pontuar, esse curso de egípcio, que vai começar agora na sexta-feira, para você que está atolado, para você que está em fim de período, nós sabemos bem como está cheio de trabalho para fazer, um monte de trabalho para entregar. É o seguinte, vão ser apenas 4 encontros, tá? Esse curso, ele também tem por objetivo auxiliar financeiramente o projeto Quemetismo. Então, em referente a isso, eu vou ministrar as 4 aulas, vão ser 4 encontros, 4 sábados,
4 sextas-feiras, perdão, de 4 às 5, mas se você quiser se inscrever e não puder participar da aula ao vivo, não se preocupe. Eu faço cópia de todos os vídeos, eu gravo, a minha aula fica gravada, então você vai receber todos os vídeos e o link de todas as aulas, tá? E outra coisa também, eu forneço um material de suporte para você, gratuitamente, tá? Porque o valor, ele tem um curso X. Eu forneço por minha conta um material para você estudar, porque é um material para te dar uma base para você compreender melhor, porque nós só vamos ter um encontro por semana, tá? De 4 às 5 na sexta. Porém, durante a semana, você, se tiver dúvidas, eu forneço um material de apoio, sem custo nenhum, totalmente gratuito, tá? E se você não participa do grupo Mediterrâneo Antigo no WhatsApp, você pode me solicitar a entrada no grupo, porque lá você vai ver o anúncio do curso, o calendário, os festivais, calendário do professor Júlio, você vai ter outras informações dos cursos que o professor Júlio vai ministrar agora em dezembro. Também tem informações do livro do professor Júlio, Deuses, Faraós e o Poder, que é um livro básico, tá? Se você quer adentrar o caminho da egiptologia, você é necessário ler esse livro. Também o livro da professora historiadora Karina Cardoso, Egito para Iniciantes, ou seja, você vai ter contato comigo, com o professor Júlio, com outros egiptólogos, historiadores, arqueólogos e especialistas no nosso grupo do WhatsApp, Mediterrâneo Antigo. Lá você vai ficar sabendo quando vai ser divulgado, quantas aulas vão acontecer, tá? Você vai ser transferido para o grupo dos alunos que a gente dá aula, no caso eu dou aula quinta, sexta e sábado, quarto eu já entrei de férias. Então, você tem um material de suporte, a gente oferece curso gratuito para vocês, tudo lá, tá? Então, entre no Mediterrâneo Antigo, porque também é importante, tá? Você, não só para ter o conhecimento da escrita egípcia sagrada, mas também para ajudar o projeto do Grupo Quemetismo, tá? Então, esse curso aqui também se destina a ajudar todas as questões que o professor falou, divulgação, eventos, cursos gratuitos que vão vir a serem publicados, o site, a hospedagem, tá? E se matriculando nesse curso, você já ganha um outro totalmente gratuito que eu forneço para você, tá bom? Que você vai realizar online, com certificado, sem data, prazo para início, nem fim, não tem essa preocupação. O curso que você vai ganhar de presente é um curso na Simpla Play e é gratuito, tá? Então, quem se matricular já sabe que tem essas duas vantagens. Uma está ajudando o quemetismo, tá? Está ajudando o projeto. Você ganha um curso de presente online, gratuito, com certificado para fazer quando quiser. E também eu ofereço um material de suporte para você estudar durante a semana, tá? E a aula vai ficar gravada, porque a gente sabe que fim de período letivo, a gente está muito sobrecarregado de trabalho, né, professor Júlio? E aí pode ficar tranquilo, as aulas vão ficar gravadas, você vai receber o link e pode acessar quando você quiser. Amanda, perde o prazo? Eu posso acessar daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a 3 meses? Pode, fica tranquilo, tá? E se perder, e se eu perder o link no e-mail? Eu mando cópia do vídeo para você. Quero agradecer também ao professor Júlio o convite para essa live e a todos os presentes. Muito obrigada, tá? Pela grande honra de ser convidada aí do professor Júlio para essa mesa redonda no dia de hoje. Quero agradecer aos participantes também, tá? Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Amanda, uma pergunta. Para se inscrever nesse curso aqui dos hieróglifos egípcios, né? Qual é o contato, mesmo que eu não estou lembrando aqui? É o meu WhatsApp, 24 DDD 24. Sim, pode dizer. 8821 1307. 24 98821 1307. Lembrando que o professor Júlio vai enviar a arte, o banner, juntamente com os e-mails.
que aí também você pode olhar na arte que ele vai enviar para você por e-mail, tem esse mesmo cartaz lá e tem tudo certinho, contato, tá? Bom, eu tenho outro curso que vai começar na outra semana, né? Oh, meu Deus, espera um instante aqui. Deixa eu... Bom, aí quem tiver interesse, na verdade, pode olhar aqui nesse link, tá? É esse aqui, ó. Então, na verdade, um outro curso que nós estamos fazendo, que na verdade foi dado há um ano atrás e nós estamos voltando, tá? Estou voltando a fazer, que é um curso sobre sexo, amor amor, sexo e magia, né? No Antigo Egito, mas, né? Quando a divindade e a humanidade celebram o sagrado e o prazer. Já tem esse lado, né? Também religioso dessa percepção aí do amor, do sexo, né? E dessas práticas mágicas, ok? Tem essas informações. Então, esses cursos aí, né, se inscrevam nos cursos. Os cursos, na verdade, aí, a gente vai com esses cursos a gente mantém os projetos, né? A ideia é manter a partir de hoje, o ano que vem, começar a manter, né? Tirar o projeto do deficitário, né? Com os cursos de baixo custo, tá? Os Pessoal, e projetos. rapidinho, lembrando também, ó, esse aqui é o livro do professor Júlio, tá? Oh, obrigado. Ó, Deuses, Faraós e o Poder, Legitimidade e Imagem do Deus Dinástico e do Monarca no Antigo Egito, tá? 1550, 1070 antes de Cristo, tá? Então, esse livro é básico, se você busca o caminho do estudo da pesquisa, tanto na egiptologia, história antiga, arqueologia, esse livro aqui eu recomendo, tá? Eu tenho, no momento, eu curso mestrado pelo PPGHC, tá? Na UFRJ, sou historiadora, também produtora na Hotmart, assim como o professor Júlio, sou pedagoga, sou formada em arqueologia também, tenho pós, e esse livro, pessoal, ele é, assim, ele é tudo, tá? Então, esse livro vai, inclusive, te orientar na escrita egípcia sagrada, hieróglifos. Então, ele é completo, tá? Ele é completo. E, ó, você nem precisa se preocupar, e, nossa, eu não tenho tempo. Não, ele é um livro fino, rapidamente você vai conseguir ler. E outra coisa, professor, antes de você encerrar, que a gente já está no laço, só explica, por favor, um pouquinho para o pessoal sobre o seu curso na Hotmart, dos calendários e dos festivais, porque as pessoas entram em contato comigo perguntando se o curso é meu. Não, pessoal, o curso é do professor Júlio. Eu fui uma das primeiras a me inscrever e indico para vocês. Conta para o pessoal um pouquinho, professor, do seu curso. Ok. Né? Vamos até botar aqui São cursos totalmente online, tá? Estou colocando o link para quem, né? Custa R$35, se eu não me engano, da Hotmart. Esse é um curso que, na verdade, foi pensado para os próprios quimetistas. Né? Quer dizer, foi pensado para nós, egiptólogos, e para quimetistas. Por quê? Quando é que eu marco os rituais? Né? Quando é que é um ritual do Ano Novo? Quando é que acontece isso? Né? O Egito Antigo tem um calendário muito complicado, que é baseado no Astra Sirius, um calendário lunar, solar, e houve muitas modificações. Então, eu fiz um estudo para ver qual seria o melhor, qual é o calendário mais próximo da realidade. E o calendário mais próximo da realidade é o calendário copta. Porque, na verdade, o calendário copta é o calendário egípcio retificado. Então, a partir disso, esse curso, na verdade, eu coloco lá todos os rituais que eu encontrei, né? todas as datas de rituais que eu encontrei, que tem que peneirar, porque, assim, vai num livro, tem lá alguns, vai em outro livro, tem outro, vai num site, outro. Então, na verdade, eu vou atualizando as tabelas, mas é que eu estou sem tempo, mas esse curso eu vou atualizando sempre as tabelas, né, com novos rituais, né, porque, de repente, um ritual para Horus acontecia num determinado momento no norte, mas no sul acontecia em outro momento, né? Então, a ideia é para vocês terem uma ideia dos calendários e
aquilo que é o mais próximo da realidade, né? Por exemplo, como eu falei, o Ano Novo Egípcio começou, né, no dia 11 de setembro, tá? Que é quando você tem a estação aí. Lá no antigo, lá no passado, como é que seria isso? A inundação, estava chegando o Nilo, né, as águas estavam subindo. Né? Então, você por volta de 11, equivale hoje a 11 de setembro, tá ok? Essas são as ideias aí, tá ok? Então é um curso nesse aspecto, é um curso também barato, é totalmente online, tá ok? Você compra, vê, acho que tá com R$ 35, eu acho, né? E tem lá, é um curso de 30 horas, carga horária, tem uma boa carga horária, são 8 aulas, eu faço um estudo sobre certas referências bibliográficas, e serve de material de pesquisa para vocês, ok? Quanto ao meu livro, ele, na verdade, assim, as edições acabaram, né? Vamos gerar uma nova edição em papel, mas quem tem e-book, né, pode procurar na Amazon, tá? Ele está custando, acho que é R$ 11, R$ 14 na Amazon, o e-book, né, do Deus Faraós do Poder. Tá bom? Entra lá, baixa, né? É um curso, né, Pessoal, na verdade... lembrando que os cursos do professor Júlio na Hotmart tem certificado de horas, tá bom? Você que é estudante, precisa daquela hora complementar que a gente sabe que tem que cumprir. O curso na Hotmart do professor Júlio Gralha, dos calendários, tem certificado digital de conclusão, e você pode usar esse certificado, apresentar, né, na sua universidade, para contar como horas para você. E também, qual é o prazo, professor? É que eu já fiz o seu curso, logo que você lançou. Ele tem um prazo fixo, por quanto tempo tem o acesso? Você comprando hoje, você pode acessar para sempre? Eu já não me recordo, porque eu já fiz esse curso já há mais de um ano. Qual deles? O da Hotmart? Da Hotmart, isso. Não, é acesso vitalício. Até o mundo Ah, é acabar. para sempre. Para Para sempre. sempre, então. Ah, tá ótimo. Ok? Comprou, aí até o fim do mundo. Passa de pai para filho. Eternamente, para sempre, durante toda a eternidade, né? É ético. Isso, exatamente. Bom, você possui o link do grupo Mediterrâneo. Estão perguntando aqui, o Gabriel está perguntando, o link do grupo Mediterrâneo Antigo no WhatsApp. Pode mandar uma mensagem para mim que eu insiro, tá? É porque assim, o grupo ele é privado, tá? A gente teve uma série de contratempos, porque o grupo cresceu muito, 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 e a gente teve uma série de pessoas entrando para colocar spam. Então agora só entra quando eu habilito, e habilito também a pessoa publicar no grupo, tá? Então fala comigo o seguinte: me manda uma mensagem 24 988 21 1307. Amanda, eu gostaria de entrar no Mediterrâneo. Eu assisti a live lá do professor Júlio. Pronto. Aí eu insiro você e insiro você como administrador, tá? Porque somente administrador pode publicar, para evitar os problemas que nós andamos tendo aí, vários problemas. E aí eu coloco você como administrador, aí você pode passar a publicar no grupo também, tá bom? Bom, gente, então, nós já estamos aí com quase 2 horas. Vamos encerrar. Um abraço a todos, né? Nós vamos reativar as lives, né? Nós tivemos algumas, tivemos que parar. Foi um ano bastante complicado para todo mundo, né? Mas vamos ver se a gente consegue, nesse período de dezembro, janeiro, a gente vai manter, até porque a universidade vai estar funcionando mesmo, então a gente vai manter as lives ativas. Amanda, muito obrigado aí por aceitar o convite, né? E quando quiser, né, participar das lives e fazer uma live sobre o seu trabalho, sua pesquisa, né, tal, é só falar comigo e a gente, né, combina. Normalmente nossas lives são de segunda. Vamos agendar uma live que o professor Júlio vai ser o convidado. Vamos agendar para janeiro. Janeiro a gente Perfeito. agenda no meu canal e você que vai ser o convidado. Perfeito. Gente, então, muito obrigado a todos, uma boa noite a todos e até o próximo encontro. Ok?